Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material sobre permutações com elementos repetidos. Faltam poucas questões para a gente concluir o nosso material escrito. Faltam apenas 4 questões. Eu espero, moçada, que com essas 4, finalizando esse material, você não tenha mais dúvidas sobre permutações com elementos repetidos. Não sei se vocês estão notando, mas é fácil. Do jeito que a gente dividiu a análise combinatória, normalmente é o bicho-papão por aí, análise combinatória, quando o aluno vê uma questão de análise combinatória e diz, meu Deus, vou errar. Então, não tem o que fazer. A gente dividiu bem direitinho, viu os assuntos, princípio fundamental da contagem. Depois nós vimos fatorial e permutação simples. Depois, permutação com elementos repetidos. E, por último, falta o quê? Arranjo, combinação, tipos de agrupamento. Então, eu estou dividindo de uma maneira tal que você não tem como ter dúvida. Tá certo? Agora é estudar com calma, resolver as questões, tentar tirar dúvida, ver se tem alguma diferença para a minha resolução, o que foi a diferença, onde é que eu estou errando. Então isso é fundamental, tá certo? Então vamos lá, só faltam 4 questões, vamos concluir aqui, Vamos para a lousa. Questão 7. A palavra araponga tem quantos anagramas, de modo que a letra P ocupe sempre o último lugar? Então, quantos anagramas tem a palavra araponga, de modo que a letra P ocupe sempre o último lugar? Então, vamos lá. Araponga. Então, a palavra araponga tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, Confere, 8 letras. E o que é que ele quer? Ele quer saber quantos anagramas tem essa palavra, de tal maneira que a letra P ocupe sempre o último lugar. A letra P deve ocupar sempre o último lugar. Ora, se você tem a letra P ocupando o último lugar, você só pode embaralhar essas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, essas 7, A araponga tem 8 letras. Então, se você fixou a letra P no final, quantas você pode embaralhar? Você pode embaralhar 8 letras. Mas, Rivelino, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 8 letras? É fácil demais. 8 letras, você consegue embaralhá-las de 8 fatorial maneiras. Espera aí, Rivelino, tu está mentindo para a gente. Por quê? Porque seria 8 fatorial caso tivesse letras todas diferentes. Isso, garoto. Isso aqui só funciona se essas 8 letras forem todas distintas e diferentes. Mas na hora que eu elimino a letra P, o restante das letras tem letras iguais, letras repetidas. Vamos ver. A letra A se repete 1, 2, 3 vezes. Então, 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Tá certo? Tem outra letra que se repete? Vamos ver. A letra R se repete? Não. A letra O? Não. NG? Não. Não se repete. Então, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 8 letras de tal... Epa, peraí, moçada, errei de novo aqui, Se você contar as letras da palavra araponga, são 3, 6, 7, 8 letras, desculpe, tá? São 8 letras. Se são 8 letras, sobraram quantas para a gente embaralhar? 7. Beleza, Rivelino. Olha, cuidado, prestem atenção na hora de fazer isso aqui, tá? Já é? A vantagem aqui é que meu amigo sabe análise combinatória, que está aqui comigo, ele fica só dando toque. Rivelino, tá errado isso aí. Então, muito cuidado. Na hora da prova, principalmente provas extensas, você pode se enganar e olhar aqui, misturar a letra, contar errado. Então, tenham cuidado, tá certo? Então, araponga, 3, 6, 7, 8 letras. Fixe aí a última. Quantas sobram? 7 letras. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 7 letras? 7 fatorial maneiras. Então, dessas 7 fatorial maneiras, eu tenho que dividir por quanto? Por 3 fatorial. Por quê? Porque a letra A se repete 3 vezes. Agora está tudo ok. Vamos embora. Como é que eu resolvo isso aqui? Bem, você vai desenvolver o 7 fatorial até chegar em quanto?
em 3 fatorial. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Beleza, Riveline, e agora? Agora você vai simplificar aquele 3 fatorial com outro 3 fatorial. Para quê? Para fazer a multiplicação só dos outros números. Então, vamos aqui. Vou cortar 3 fatorial com 3 fatorial, simplifiquei, né? E agora é só resolver o restante. Vamos lá. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Ora, 120 vezes 7 é fácil. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 840. Acredito que foi o mesmo valor que nós achamos em outra questão lá atrás. Com o tempo, você vai gravando esses produtos, tá? E vai perdendo menos tempo. Então, cortei 3 fatorial com 3 fatorial. O que sobrou foi 840. Então, quantos anagramas... Quantos anagramas tem a palavra Araponga, de tal maneira que a letra P ocupe sempre o último lugar? Então, você vai ter 840 anagramas. Já fixa o P no final, conta quantas letras sobraram, foram 7, fatorial de 7 dividido pelo fatorial de quantas letras de cada tipo repetida tem. Então, fatorial de 3, porque são 3 letras A. Então, morreu, né? 840. Poxa, Rivelino, eu pegava uma questão dessa antes, não conseguia fazer nada. Agora eu já estou entendendo bem direitinho. Então, é só questão de tempo. Questão número 9. Aliás, questão de número 8. Determine a quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos dos números. Rivelino, o que é que ele quer saber? Olha, você tem aqui o número 73.431. O que é que ele está pedindo para você fazer? Ele está pedindo para você permutar os algarismos. Permutar é trocar de lugar, trocar de posição. Então, se eu permutar esses algarismos, eu vou formar um novo número de 5 algarismos. Aí ele quer, determine a quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos dos números. Então, embaralhando esses números, quantos novos números eu consigo distintos? Ora, Rivelino, é fácil. Se fossem 5 números, todos diferentes, não tinham o que pensar. Era o fatorial de 5. Mas, nesse número aqui, você tem algarismos repetidos. Então, como é que eu vou saber quantos eu posso formar? Fácil. Imagina que todos sejam diferentes. Então, fatorial de 5. Tá certo? Estou imaginando que todos os algarismos sejam diferentes. Agora eu vou dividir. Dividir por quanto? Vamos lá. Quantos algarismos repetidos eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o 3 que se repete, o 1 e o 4 e o 7 não, mas o 3 se repete. Beleza. Então, eu tenho só o 3 se repetindo. Quantas vezes o 3 se repete? Ora, o 3 se repete 2 vezes. Então, fatorial de 2. Beleza, Rivelino, agora ficou fácil. Agora, né, tem o que fazer. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Beleza, Rivelino, e agora? Bem, agora você simplifica, né? 2 fatorial com 2 fatorial, cancela, né? Simplifica. O que é que sobra? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, se você permutar os algarismos do número 73.431, você vai encontrar 60 novos números diferentes. Tá certo? Se fossem todos distintos, você ia encontrar 120 números diferentes. Então, reduziu aí a metade. E agora, com o número 343.434, como é que fica? Vamos lá.
mesma coisa. Se fossem todos distintos, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fatorial. Se fossem todos distintos. Mas, Rivelino, tem algarismos repetidos? Tem. O 3 se repete quantas vezes? 3 se repete 3 vezes. Se o 3 se repete 3 vezes, então divide pelo fatorial de 3. Muito cuidado, viu? Ó, esse fatorial de 3 não tem a ver com esse algarismo 3 aqui, não. Tem a ver com a quantidade de vezes que ele se repete. Não é esse 3 que eu estou colocando aqui, não. É a quantidade de vezes que ele se repete. Não vão confundir, não. Vezes. Agora, o algarismo 4. Quantas vezes o algarismo 4 se repete? O algarismo 4 se repete 3 vezes. Então, também é o fatorial de 3. Por que o fatorial de 3? Porque o algarismo 4 se repete 3 vezes. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora é só resolver, né? Seis vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial dá 6. Então, vou colocar um 6 aqui. Vezes 3 fatorial, eu vou deixar do jeito que está. Por que, Rivelino, tu vai deixar do jeito que está? Porque eu vou simplificar, tá certo? Ó, esse 3 fatorial com esse, eu simplifico. E os outros eu divido. Vamos lá. É 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4. Dividido por 6. Rivelino, eu posso simplificar aquele 6 com aquele outro 6 lá de baixo? Pode também, né? Sairia até mais rápido. Ó. Simplifica esse 6 com esse. Ficaria quanto? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Então, o número 343.434, se você permutar esses algarismos, você vai encontrar aí 20 números distintos. Tá certo? Então, simples, fácil, sem muita complicação. Vamos para frente, velho. Vamos lá. Arthur, Arnaldo, Rômulo, Robson e Caio desejam criar uma sigla com 5 símbolos, sendo cada símbolo a primeira letra de seus nomes. Qual o número total de siglas possíveis de se formar? Então, vamos lá. Deixa eu entender o problema, né? Você tem o Arthur, Arnaldo, Rômulo, Robson, e por último o Caio. Pronto. Arthur, Arnaldo, Rômulo, Robson e Caio. Eles desejam criar uma sigla com os 5 símbolos, uma sigla com 5 símbolos. Então, eles vão montar um negócio juntos e eles querem colocar uma sigla no negócio deles, sei lá, um curso, um armazém, qualquer negócio, não interessa. Mas eles querem colocar uma sigla para representar o negócio deles. Mas eles conversando, entraram no consenso que esses símbolos que vão ser usados nesse slogan aqui, né, ó, tem que ser a primeira letra de seus nomes. Aí pergunta, qual é o número total de siglas possíveis de se formar? Então, ó, as siglas que vão ter a aparecer na nossa sociedade, para representar a nossa sociedade, tem que ser formada a partir das letras iniciais dos nossos nomes. Ou seja, eles vão usar a letra A, R, R e C. Rivelino tem que ter sentido? Não, em momento algum eles disseram
que a sigla que eles vão criar tem sentido, em momento algum. A única imposição deles foi: essa sigla tem que ser formada a partir das letras iniciais dos nossos nomes. Joia? Então, se vai ter sentido ou não, se eles escolherem aqui um anagrama com sentido, melhor ainda para eles, né? Depende do gosto deles. Se não, não interessa. A única condição foi essa. E aí, velho? Bem, aí agora ficou fácil, não? Se eu tenho 5 letras e desejo construir anagramas, né? Ó, quantos anagramas eu consigo formar com essas 5 letras? Mas por que, Rivelino, que são anagramas? O problema nem fala em anagramas, sim, mas quando ele diz, ó, qual o número total de siglas possíveis de se formar, então cada sigla formada é um anagrama dessas letras. Então, na hora que ele fala quantas siglas eu posso formar, embora ele não tenha citado a palavra anagrama, você entende, né, que a sigla que ele vai formar vem dos anagramas dessas letras. Joia? Então, quantos anagramas tem esse conjunto de letras? Bem, se essas letras fossem todas distintas, não tinha o que fazer. Era o fatorial de 5. São 5 letras. De quantas maneiras eu posso arrumar 5 letras, embaralhar 5 letras? Fatorial de 5. Só que agora essas letras têm letras repetidas. Então, quantas são? Vamos lá. A letra A. Quantas vezes a letra A se repete? A letra A se repete 2 vezes. Então, dividido pelo fatorial de 2. A letra R. Quantas vezes a letra R se repete? Bem, a letra R se repete 2 vezes. Então, é o fatorial de 2. E a letra C? Bem, a letra C não se repete, deixa lá, né? Como é que vai ficar agora? Vamos lá. Vou desenvolver o 5 fatorial até chegar em 2 fatorial. Por que, Rivelino, 2 fatorial? Porque aqui embaixo você tem 2 fatorial. Então, dividido por 2 fatorial vale 2. Esse 2 fatorial não vou desenvolvê-lo. Vou deixar do jeito que está. Para quê, Rivelino? Para poder simplificar. Simplifica esse 2 fatorial com esse. E agora? Agora vamos lá. Você tem 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Dividido por 2, 30. Ou seja, com essas letras A, R, R, C, você tem 30 opções de siglas a serem criadas, tá? De onde é que vieram essas letras, Rivelino? Das iniciais dos nomes dele. Rivelino, eu poderia ter, bem aqui assim, simplificado esse 4 com esse 2, tranquilo, né? 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. A ideia é que você procure fazer as questões o mais rápido possível. Tá certo? Então, como você vai fazer, fica a critério seu. Vai depender, né, do grau de matemática que você tem. Tá certo? Do nível de matemática que você tem. Você pode fazer uma conta dessa mais rápida ou mais lenta. Como eu não sei como é que está cada um, então vou fazendo da maneira mais fácil que eu puder. Joia? Então tá aí, né? 30 siglas possíveis. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Vamos lá. Próxima questão. Considerando-se que um anagrama da palavra Anatel seja uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum, que N1 seja a quantidade de anagramas distintos que é possível formar com essa palavra, e N2 seja a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começam por vogal, então, N2 dividido por N1 vale. Olha, moçada, muito cuidado, né? Você tem uma questão aí enorme, a primeira leitura praticamente você não entende nada, não sabe nem o que é que ele quer, então você vai ter que ir lendo com calma aos poucos e depois vai anotando as informações principais, tá certo? Então vamos ler com mais calma agora. Considerando-se que um anagrama da palavra Anatel
Olha, ele explica, olha como a questão aqui é bondosa. Ela explica o que é anagrama. Na maioria dos concursos ele não vai dizer mais nada não, você já tem que saber o que é um anagrama. Tá certo? Então, considerando-se que um anagrama da palavra Anatel seja uma permutação das letras dessa palavra, então anagrama é uma permutação das letras dessa palavra. Que palavra, Rivelino? Da palavra Anatel, né? Da palavra Anatel. Beleza. Considerando que um anagrama da palavra Anatel seja uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum, tendo ou não significado na linguagem comum, então para ser anagrama, pode ter significado ou não, tá certo? Aí ele começa o problema. N1, quem é o N1? O que é que ele chama de N1? A quantidade de anagramas distintos que é possível formar com essa palavra. Opa! N1 é a quantidade de anagramas distintos que é possível formar com essa palavra. Então está aqui o meu conceito de N1, que ele chamou de N1. N1 é a quantidade de anagramas distintos que é possível formar com essa palavra. Que palavra? Anatel. Beleza, Rivelino. E agora? E N2? O que é que ele chama de N2? Vamos lá. Ele chama de N2 a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começam por vogal. Então, a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começam por vogal. Então, ele pergunta, definindo N1 como sendo isso e N2 como sendo isso, então calcule N2 dividido por N1. Então, quanto é que vale este quociente? N2 por N1. Tá certo? Vamos lá, Rivelino. Como é que eu faço? Então, vamos com calma. Primeiro, palavra Anatel. Vamos ver quantos anagramas distintos tem a palavra Anatel. Rivelino, anagramas distintos é o que ele chamou aqui de N1. Quantidade de anagramas distintos que é possível formar com essa palavra. Então, o que a gente vai calcular agora é o N1. Vamos lá. Cálculo. Deixa eu apagar isso aqui, né? Ficou grudado aqui. Cálculo de N1. Rivelino, o que é o N1? N1 é o total de anagramas distintos que tem a palavra Anatel. Se as letras fossem todas distintas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se as letras fossem todas distintas, não tinha o que fazer. Era o fatorial de 6. Beleza, Rivelino, mas agora? Bem, agora, se você observar, você vai ver que tem letras repetidas. Ó. A letra A se repete 2 vezes. Se ela se repete 2 vezes, então você vai ter que dividir isso aqui pelo fatorial de 2. Por que o fatorial de 2? É a quantidade de vezes que a letra A se repete. Beleza. Como é que fica? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Joia, Rivelino. Dividido por quanto? Dividido por 2 fatorial. Desenvolvo de cima até chegar no de baixo. E agora? Bem, agora você simplifica. Cancela esse 2 fatorial com esse. Quando eu falo cancela, eu estou dizendo simplifica, tá? Porque às vezes a gente interpreta mal esse cancela. E agora? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Beleza, Rivelino. Quer dizer que a palavra Anatel possui 360 anagramas distintos. Exatamente.
nosso objetivo agora? Bem, o nosso objetivo é calcular o valor de N2. O que é que ele chamou de N2? N2 é a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começam por vogal. N2 são só aqueles anagramas que começam por vogal. Então, bora lá. De todos esses anagramas da palavra Anatel, quantos iniciam por vogal? Cálculo de N2. N2 são aqueles anagramas que iniciam por vogal. Rivelino, quantos iniciam por vogal? Vamos lá. A palavra Natal tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só me interessam aqueles anagramas que iniciam pela letra E e aqueles anagramas que iniciam pela letra 3, 4, 5, 6. Pela letra A, né? Pela letra A, tá certo? Por quê? Porque são as duas únicas vogais que estão contidas na palavra Anatel. Então, iniciam por E, iniciam por A. Beleza, Evelyn. Quantos iniciam por E? Vamos lá. Se você fixar a letra E no início, sobram 5 letras para você embaralhar. 1, 2, 3, 4, 5. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 5 letras? 5 fatorial maneiras. Beleza, Rivelino? Mas aí você está mentindo. Por quê? Porque só seriam 5 fatorial maneiras se todas as letras forem diferentes. Se elas fossem diferentes, não tinha dúvida, 5 fatorial maneiras. Mas, quantas letras repetidas tem? Bem, se você iniciar com a letra E, sobram L, T e N, que não se repetem, mas sobra o A que se repete 2 vezes. Então, você vai ter que dividir isso aqui, ó, por 2 fatorial. Beleza, Rivelino? Entendi. E agora? Bem, agora você tem os anagramas da palavra Anatel que iniciam pela letra A. Bem, se você fixar a letra A no início, você vai ter também, ó, 5 letras para embaralhar. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 5 letras? De 5 fatorial maneiras. Rivelino, só seria verdade isso? Só seria verdade isso se todas as letras que sobrassem fossem diferentes. Eu pergunto, são? Vamos ver. Fixa a letra A. O que é que sobra? N-A-T-E-L. Ora, N-A-T-E-L, todas as letras são distintas. Se todas as letras são distintas, não tem o que fazer, né? Ó, então a resposta é 5 fatorial mesmo. E agora? Bem, agora a gente vai somar. 5 fatorial dividido por 2 fatorial com 5 fatorial. Quanto é que dá 5 fatorial dividido por 2 fatorial? Vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Eu estou calculando esse quociente aqui, ó. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Para você não confundir, né? Vamos fazer na outra folha, né? Não, vocês podem confundir aí. 5 fatorial sobre 2 fatorial. Como é que fica? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplifica 2 fatorial com 2 fatorial. Vou encontrar quanto? Vou encontrar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, iniciados pela letra E, você tem 60 anagramas. Rivelino, iniciados pela letra A. Pela letra A são 5 fatorial anagramas. Então, bora lá. 5 fatorial, mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. Ou seja, iniciados por vogal, quantos anagramas eu tenho? 120 mais 60
180 nanogramas. Joia? E agora, Rivelino? N2, né, ó, N2 é igual a 180. Vamos escrever, né, ó. N2 é igual a 180. E o N1? O N1, 360. Rivelino, o que é que ele pede na questão? Ele pede o quociente entre N2 e N1. Então, você vai pegar 180 e dividir por 360. Simplificando, ó, por 180 em cima e por 180 embaixo, você vai encontrar a fração 1/2. Tá certo? Então, fração 1/2. 180 dividido por 360 dá 1/2. Então, o quociente entre N2 e N1 vale 1/2. Bem, Rivelino, beleza, resolvemos as questões sem dificuldade. Eu imagino, moçada, que depois dessa bateria de questões, não tem como você ter dúvida ainda em permutações com elementos repetidos. Tá certo? Só ter calma, ler com calma, olhar direitinho que não vai ter problema nenhum. Rivelino, próxima aula. Bem, na próxima aula a gente vai começar a ver os tipos de agrupamento. Arranjo e combinação. Joia? Então, um forte abraço. Valeu, pessoal.